estava em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro a Enéas: Jesus Cristo te cura, levante, arrume o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Soroma, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pediram: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziu para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas e com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou a vida. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muito tempo, muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, por tua palavra, que aqui vai ser pregada nessa manhã em nossos corações, que possamos ter discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa também derramar bênção especial sobre aquilo que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas, Senhor. Abençoa também os irmãos que há de chegar hoje nessa igreja, para os irmãos que fazem parte dessa comunidade santa. É o teu povo, Pai, que o Senhor possa trazer em paz. Fala conosco nessa belíssima manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Irmãos, o livro de Atos, registrado por Lucas, é um livro que trata dos assuntos mais profundos da parte dos apóstolos, da parte dos milagres de Jesus, todos os feitos, por isso foi Atos. Mas na verdade deveria ser Atos de Pedro e Paulo. Mas muitos acreditam ser, e eu também, em Atos do Espírito Santo. Realmente esses homens eram cheios e viviam de acordo com a palavra de Deus e eram vasos especiais na mão do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos trata de maneira fidedigna como a igreja era guiada pelo Espírito Santo. Trata das grandes perseguições por qual o povo do Senhor Jesus Cristo havia de enfrentar. Que povo foi isso? Os apóstolos, os discípulos, aqueles novos convertidos. E o livro de Atos trata isso. Lucas tinha uma grande facilidade em resumir as coisas, e ele trata isso de maneira mais profunda quando ele chega para essa narrativa, e ele apresenta essa narrativa para os crentes, os novos convertidos, os crentes que haviam de ser perseguidos. E ele diz: essa narrativa você precisa ler e aprender de acordo com o que a palavra do Senhor nos diz, de acordo com o que todo o contexto, todo o conteúdo nos apresenta. O contexto que está acontecendo aqui, quando você lembra de Atos 9, você só pensa em a pregação de Saulo, a conversão de Saulo. E aí você se apega a isso. Atos 9, a conversão de Saulo. Mas na verdade não. Aqui vai falar de 2 milagres maravilhosos que aconteceu através do apóstolo Pedro. Jesus faz esse milagre através do apóstolo Pedro, usa o apóstolo Pedro como instrumento. E aqui Paulo aparece no capítulo 9, no início do capítulo 9, e aquele some que ele só vai reaparecer, retomar no capítulo
retoma sua narrativa, falando de tudo aquilo que Pedro fez, que Pedro tinha feito naquele lugar. E também fala das grandes perseguições que a igreja deveria enfrentar e iriam enfrentar essas perseguições. Mas em meio a essas perseguições, a igreja também precisava aprender de Deus para que pudesse crescer, para que pudesse dar continuidade ao trabalho. Ou seja, Jesus ia levantar novos irmãos, novos membros, para que assim pudesse dar continuidade à obra do Senhor. E no versículo 32, quando ele diz, passando Pedro por toda parte, ou seja, Pedro estava no cumprimento de sua palavra. Pedro estava no cumprimento da palavra de Deus em ir até os confins da terra para levar a pregação do Evangelho. E lida, quando ele se refere aqui por parte, Pedro ia por toda parte e foi visita aos santos. Os santos, quando a gente se refere na Bíblia, não quer dizer que eles eram perfeitos. Não quer dizer que os santos, toda vez que nós encontrarmos esse termo na Bíblia, não quer dizer que eles eram perfeitos, mas sim que eram povos separados de Deus, povos escolhidos, povo da aliança, povo que não se misturava com os costumes que o mundo tinha apresentado. E aí Pedro vai fazer essa visita no cumprimento do Evangelho, vai visitar a igreja de Lida, os irmãos da igreja de Lida. E Pedro, ao chegar naquele local, ele se depara com Enéas. Enéas, um paralítico, e Lucas traduz isso de maneira fidedigna quando ele dá ênfase, e ele diz, estava ali em Lida e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava acamado. E lembramos que quando falamos de cama, não podemos imaginar como é uma cama nossa. Uma cama que nós chegamos em casa está toda forradinha, uma cama, o colchão novo. Na verdade, naquele período, a cama era como se fosse um armário. E ali, deitado no chão, coberto com cobertor, pronto, ali era a cama. Ali era a cama. E Enéas estava naquela cama há 8 anos. 8 anos. Aos olhos do homem, não teria mais jeito. E só para vocês entenderem que, como Enéas era conhecido por toda parte, é como se você fizesse parte dessa igreja, a igreja presbiteriana de Rebu, e aqui ao lado tivesse um paralítico, ou um mendigo. E ele, a partir do momento que você vem à igreja, você tem que passar por ele. A sua trajetória precisava passar por ele. E aí você para, ajuda, conversa, evangeliza, faz o convite para ele para a igreja. E ali de tanto você passar todos os dias ali, de tanto anos, ele se torna um paralítico conhecido. Quando você falar, já sei quem é aquele homem, é o paralítico de lá da igreja, lá de próximo da igreja. E Enéas aqui era muito conhecido, na região de Lida, na igreja de Lida. Não sabemos a profundo se ele realmente era evangélico, se ele realmente era crente, mas o que sabemos é que ele estava ali em Lida, nas proximidades da igreja de Lida. E Enéas tem esse encontro com Pedro, através de Jesus Cristo. E precisamos notar que os milagres de Jesus Cristo para nossas vidas, ou para muitas vidas, o qual o crente tem observado, não é só se ele tiver fé. Observe que aqui, nessa primeira parte do texto, Pedro não chega para Enéas, e diz assim, você crê, você tem fé, Jesus vai te curar. Na verdade, nós não sabemos se Enéas era verdadeiramente evangélico ou se ele tinha fé. Mas Jesus era compassivo, Jesus era cheio de compaixão, Jesus tinha um coração transportante de amor, e Jesus queria ajudar, Jesus fazia milagres, independente da fé. Observamos que é totalmente diferente do texto da mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca em Jesus e ele diz, mais anterior, ele diz, vá mulher, a tua fé te curou. Diferente do texto do Canto de Betesda, quando o paralítico se encontra ali e Jesus chega para ele e diz, você crê que você pode ser curado? E ele diz, de maneira supersticiosa, diz, não tem quem me ponha no tanque. E ele diz, se você crê, você será curado. É diferente esse texto.
apresenta como as pessoas, quando fazem a leitura desse texto, dizem: foi Pedro que curou Enéas. Pedro curou Enéas, o apóstolo Pedro curou Enéas. E Pedro, em nenhum momento, puxa a glória para si. Pedro, em nenhum momento, puxa a glória para si. Lembrando que Lida era a capital, era uma pequena colônia comercial a caminho de Jerusalém. E naquele período ali havia todo o povo judeu. E Enéas, olha no versículo 34, vamos ler o 33. E encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava de cama, pois era paralítico. Versículo 34. E disse-lhe Pedro a Enéas: Jesus Cristo te cura. Pedro não pergunta para Enéas: você crê? E observamos também que Pedro aqui, ele não faz a oração: vamos orar. Ele não diz: você crê? Creio, então vamos orar. Mas ele usa uma voz de comando com Jesus Cristo, de acordo com Jesus Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o Espírito Santo, qual foi apoderado sobre sua vida, e ele diz: Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Levante-se e arrume o teu leito. E quando ouvimos isso da parte do Senhor Jesus Cristo, passamos a refletir sobre nossas vidas, olhando para o mundo, dizendo: se ele não crer, ele não será salvo. Jesus faz como lhe apraz, irmãos. Jesus faz aonde ele quer, da maneira que ele quer e com quem ele quer. Amém. Porque Jesus é um Jesus amoroso, um Jesus compassivo, um Jesus que está disposto a ajudar. Amém. Agora, obviamente, precisamos ter fé. Precisamos ter fé, nós somos leitores, para crer em tudo isso que está acontecendo aqui nesse texto, em tudo isso que está aqui escrito. Jesus salva, Jesus cura, independente da sua fé. E a palavra não diz: Enéas com 2, 3 dias levantou. Não, com uma cura instantânea. Observe, ele imediatamente se levantou. E para que isso? Se ele crer. Observe que Pedro não usa o nome dele. Em meu nome, Pedro, eu te curo. Mas Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, eu te curo. Jesus Cristo te cura. Ou seja, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E tudo isso com um único propósito. Versículo 35. Viram todos os habitantes de Lida e Sorona, quer dizer Saron, aquela região montanhosa, aquela região montanhosa e comercial, os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, a glória de Deus é manifestada aonde Ele quer, na maneira que Ele quer. Você só precisa crer, você só precisa acreditar. E aí eu faço a pergunta para cada um de nós nessa manhã: você crê que um homem há 8 anos pode ser curado? Você crê? Amém? Amém. Você crê que, de acordo com a ciência e os médicos, não existiria mais jeito para esse homem? Mas Jesus curou esse homem. Jesus curou esse homem para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus cura esse homem através do apóstolo Pedro, desse primeiro milagre. E o intuito é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui acontece o que muitos teólogos chamam de hipérbole. Ele generaliza todo. Ele diz: de todos os habitantes. Essa palavra, os habitantes, é como se ele fizesse: que toda cidade, todo o planeta conhecesse esse tal feito, que tal magnitude esse milagre. Converteram ao Senhor. Irmãos, queria dizer para vocês nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria dizer para vocês nessa manhã que o Deus a qual cremos e qual servimos, Ele sim tem toda a autoridade e poder para fazer. Amém.
Ele sim tem toda a autoridade para fazer na minha vida e na sua vida o que nós não acreditamos. Às vezes nós dizemos ao Senhor, eu tenho fé, eu oro todos os dias, glória, aleluia, e é o crente verão. O que é o crente verão? É quando a tempestade aparece que Deus me abandonou, Deus me esqueceu, eu tenho orado e o Senhor não tem me dado ouvido. Levanta a cabeça, meu irmão. Quando nós fazemos a leitura desse texto, o texto mesmo, por ele próprio, nos chama para termos uma reação. Será que vamos crer que esse Jesus Cristo, que fez isso com esse paralítico há 8 anos, será que ele tem toda a autoridade para curar aqueles da minha família, aqueles que eu penso, aqueles meus amigos, talvez esposos, filhos? Será que ele tem essa autoridade? O grande problema, irmãos, está em acreditarmos, em crermos. Às vezes nós como cristãos, passamos a viver na beira do muro, na dúvida. E aí esquecemos de tudo aquilo que o Senhor Jesus pode fazer em nossas vidas. E aí o texto continua. O primeiro milagre foi feito na vida de Enéas, um homem que em nenhum momento você encontra em nenhum texto dizendo que ele era evangélico, que ele era fiel à igreja. Não sabemos nem que ele era crente. E aqui Pedro, por toda parte, ou seja, Pedro está passando por aquele lugar e ali vai e encontra Enéas, cura Enéas através de Jesus Cristo. Imediatamente Enéas se levanta e ali toda Jope, lembrando que Jope aqui é aquela cidade, aquela província, aquela cidade marítima, o qual Jonas correu, fugiu quando recebeu o chamado de Deus para pegar o Evangelho. Foi daqui que ele pegou o barco para fugir. E aqui Enéas é curado. O primeiro feito do Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Pedro, se aparece aqui, foi feito aqui. Um homem que, aos nossos olhos, ele não tinha mais jeito. Um homem que, aos nossos olhos, aos olhos de muitos cristãos que se acham que ter posse é vitória, esse homem é curado. Tudo isso para a glória de Deus, irmãos. Amém? Amém. Tudo isso para a glória de Deus. Você chega na igreja e você não dá glória, você louva, parece que você está a cada dia mais triste. Irmão, dê glória, você faz glória. Glória, meu irmão, você precisa glória. Você precisa entender que quando o crente passa a crer que em tudo aquilo que Jesus fez, faz nos nossos dias, você não pode ficar calado. O texto nos chama para ter uma reação. Nós como crentes precisamos ter essa reação, porque é nesse Jesus Cristo que cremos. Amém. Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E aí o texto passa para a segunda parte. O texto passa para a segunda parte. E aqui vamos ver, vamos presenciar o segundo milagre feito por Jesus Cristo através do apóstolo Pedro, de uma magnitude ainda maior. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Irmãos, aqui é o único lugar no Novo Testamento que você vai encontrar o nome discípula. O único lugar em toda a Bíblia. E Tabita era uma pessoa conhecida, uma pessoa notável, uma mulher que levou o nome de discípula, uma mulher que fazia caridades, dava esmolas, ela fazia túnicas para ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, e essa mulher chegou a morrer.
Note-se no versículo 37, quando ele diz: ora, aconteceu naqueles dias. Que dias eram esses? Dias o qual o apóstolo Pedro ainda estava lá. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Lembrando vocês que nessa época que Dorcas veio a adoecer e morrer, as doenças nos tempos antigos não eram como hoje. Hoje aparece uma doença e aí nós podemos tomar uma vacina e nos livrar uns dias da morte. Mas naqueles tempos não. A doença chegava, doença que hoje já pode ser curada com a vacina, naquele tempo não existia, e aí, com uma doença muito rápida, a Bíblia não fala que doença foi essa, mas sabe-se que ela chegou a morrer. Continuar a leitura do versículo 37. Olha o que aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois a levaram e puseram no cenáculo, ou seja, no andar de cima, porque o território de Jope, todo ele era judeu, o povo judeu, e o povo judeu, o povo naquele período, naquele tempo, tinha um costume de fazer o cenáculo. O cenáculo é o andar de cima. Toda a casa era estruturada dessa forma. O andar de cima ficava para reuniões entre eles, talvez para fazer trigo e todo tipo de culto prestado ali, a quem eles acreditavam, a quem eles criam. E ali levaram ela para o andar de cima, no versículo 37, e depois levaram ela para o andar de cima. Aí, como Lida, versículo 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lembrando que ficava a cerca de 17 a 18 quilômetros, 17 a 18 quilômetros da cidade de Lida para Jope, onde Pedro estava, e ouvindo que os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pediram. Ninguém também sabe aqui na Bíblia o que esses homens disseram a Pedro, só se sabe que Pedro atendeu esse pedido e veio até a Jope, até a Lida, aonde essa mulher havia falecido, havia morrido. Versículo 39 diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziu-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestido de Dorcas, miserável, enquanto estava viva com eles. É como se chamassem Pedro e dissessem: essa era Dorcas. Essa era Dorcas, que ela era uma grande mulher de Deus. Ela tinha boas obras, ela mostrava, ela prestava boas obras. E só por isso eu quero que o Senhor ressuscite ela, o Senhor ore por ela, o Senhor faça um milagre na vida dela. E mostrava as túnicas, as roupas vestidas, dizendo: olha o que ela fez enquanto tinha vida. Todos aqui que estão com roupas, túnicas. Foi Dorcas que ajudou ainda quando estava com vida. E Pedro, todas as viúvas chorando, e o cercaram chorando, mostrando-lhe tudo que Dorcas tinha feito. E Pedro, no versículo 40, nota na sua Bíblia: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-os de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-te. Observamos aqui nesse texto que é totalmente diferente do primeiro milagre de Enéas. Aqui Pedro se prostra de joelhos. Pedro aqui se prostra de joelhos, mostrando total dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Pedro, antes disso, pede para que todos saíssem. E notamos que temos 2 coisas a observar no texto. O porquê Pedro pediu para que os discípulos saíssem, as viúvas saíssem. Primeiro, para que ele não viesse a se gloriar de tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. Que ele não viesse a receber agora para si mesmo. Segundo, para que ele não pudesse, para que os outros não pudessem atrapalhar no momento que ele estava orando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui Pedro ora. Pedro ora ao Senhor, Pedro mostra a dependência do Senhor Jesus Cristo para a ressurreição dessa mulher.
2 Reis, capítulo 4, versículo 32. O profeta Elias ora pela filha da Sunamita. E aqui Pedro faz o mesmo procedimento. Pedro se ajoelha, se põe de joelhos, ora a Deus. E agora sim, ele diz: Tabita, levanta. Ele dá ordem, e de acordo com a vontade de Deus, ela abre os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Irmãos, precisamos entender esse texto, esse milagre que aconteceu na vida de Dorcas, com aquele sentimento de que o nosso Deus tem toda a autoridade. Amém. Pedro não tinha autoridade alguma. Pedro olha para Deus, se põe de joelhos e diz assim: olha, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Pedro ora para o Deus que tem toda a autoridade de salvar, de curar, de perdoar. Pedro ora para o Deus que temos, que ele tinha certeza naquele período que era o Deus da vida e o Deus da morte. E Pedro ora para esse Deus, dá a ordem através da palavra de Deus para que Tabita levantasse. E ela sentou-se, Pedro estende a mão, e ela sentou-se e começou a olhar para Pedro. Versículo 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamou aos santos, ou seja, aos crentes que estavam naquele período, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Esse milagre foi feito para a glória de Deus. Amém. Os milagres são feitos em nossas vidas, não é para nós nos glorificarmos dele, mas é para a glória de Deus. Amém. Precisamos, quando fazemos a leitura de um texto como esse, com uma grande magnitude como essa, ser chamado a nossa atenção em nós mesmos. Meu Deus, será que eu estou vivendo de maneira certa na vida com o Senhor Jesus Cristo? Será que eu mesmo, como crente, acredito que Jesus Cristo fará, ou fazia, ou faz tamanho feito? E paira sobre nossas vidas a dúvida. E o versículo 42, ele diz: e isso se tornou conhecido por toda Jope, ou seja, todo o povoado conhecia Tabita, conhecia Dorcas. Todo o povoado conhecia essa mulher pelas suas boas obras, pelos seus feitos, porque ela dava esmolas. Lembramos que ela era uma mulher de posse, e como posse, notamos que ela doava as coisas, e todo mundo conhecia. E no versículo 42 ele diz: e isso tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Os milagres são para glorificar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os milagres não são para glorificar a minha vida. Nos dias de hoje, nos dias atuais, existem milhares de apóstolos. Não é isso? Milhares de discípulos. Eu sou apóstolo tal, eu já sou mais que o pastor, eu sou mais que o presbítero, o diácono, eu já sou mais do que aquele irmão, eu já sou mais do que o professor. Pronto, acabou-se. E eu também sou apóstolo. E eu queria convidar você para apresentar a vocês, de acordo com o texto, 6 coisas maravilhosas que esse texto nos apresenta. Já leremos o versículo final, o versículo 43. Mas 3 coisas maravilhosas que esse texto nos apresenta. A primeira delas eu já adiantei para vocês no início do texto. O texto nos chama para uma reação, onde nós nos perguntamos: será que cremos em tudo isso que aconteceu aqui? Quem é que já viu o milagre de Deus? Levante a mão, irmão, levante a mão assim, diga: eu. Quem é que já viu o milagre de Deus? Eu. Glória a Deus. Amém. Só em nós estarmos aqui hoje. Já somos E milagres. nossos irmãos estão vindo de lá para cultuar com nós aqui. À noite. Já é milagre de Deus. Amém, é verdade. Amém? Amém. Já é milagre de Deus. Vamos acordar. Só em você acordar. Porque as pessoas têm uma tendência de dizer: o culto começa de 10 horas da manhã. Está errado. O culto começa em casa.
Você acorda, abre os olhos e diz: meu Deus, é dia do Senhor. E o culto começa em casa. Mas você já amanhece mal-humorado, e já amanhece reclamando da vida, e esquece que é o dia do Senhor. E o culto começa lá. Aqui se torna e se dá a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos. O culto começa em casa, e aqui se dá a comunhão dos irmãos. E o texto nos leva a pensarmos que só existem duas respostas nessa linha de pensamento: ou que sim, ou que não. Você crê em Jesus? Você quer que Jesus fez tudo isso na vida de Enéas e na vida de Dorcas? Sim. Só existem duas respostas: Sim. ou que sim, ou que não. Não é isso? É errado, irmãos. Se você disser que não, eu convido você a se examinar, fazer uma autoanálise sobre sua vida. Porque quando você diz que não, você está anulando tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você através da aliança e através do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento é feito sobre o Testamento, qual a pedra é Jesus Cristo. A pedra edificadora do Novo Testamento e do Velho Testamento é Jesus Cristo. E se você disser que não, eu sou crente, mas eu não acredito nisso, convido você a fazer uma autoanálise sobre sua vida. Sim, mas e se eu disser sim? E se eu acreditar? Eu também convido você a fazer uma autoanálise sobre sua vida. Porque quando você diz sim, então por que você continua ansioso? Se você crê que Jesus Cristo tem autoridade para fazer, desfazer, para salvar, perdoar nossas falhas, Jesus Cristo tem toda autoridade para curar, por que você continua ansioso? Por que você continua ainda com as suas ideias idealizadas na sua cabeça de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Ah, meu Deus, será que Jesus está ouvindo minha oração? Eu já orei tanto, agora eu vou. E aí? Eu convido você também a fazer uma autoanálise sobre sua vida. Esse Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Salvador. Amém. É o Deus ao qual um dia levantamos a mão, levantamos as mãos e dissemos assim: eu creio no Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Ele sim tem autoridade para salvar as nossas vidas, perdoar nossos pecados e ressuscitar. Um dia todos nós vamos para um mesmo buraco. E quando você morrer, a carne vai ficar, mas você vai ressuscitar com Jesus Cristo. Amém. E não haverá mais choro, e não haverá mais dentes, e você terá vencido a morte, assim como Jesus Cristo venceu. Glória a Deus. Segunda coisa que precisamos aprender, segunda verdade que o texto nos ensina, é que se existem apóstolos iguais a este nos dias de hoje, se existem apóstolos iguais a este aqui nos dias de hoje, você já parou para pensar? Você já parou para fazer uma autoanálise sobre tudo que é pregado ou tudo que é falado nas igrejas por aí ao seu redor? Todo mundo é profeta, todo mundo é apóstolo, e começa a dar profetado de todo jeito, você começa a viver de todo jeito também. E aí você sai de casa com aquele pensamento que o inimigo pôs em sua vida, e quando você chega na beira da na esquina de sua rua, aquele irmão está lá olhando para você e diz: é isso mesmo que Deus quer, meu irmão. Faça isso. E ele não sabe nem o que você está pensando. Às vezes você está querendo pular do precipício. E Jesus quer isso para você? Não. Existem apóstolos nos dias de hoje? Muito obrigado, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Jesus quer isso, meus irmãos, para nossas vidas? Eu queria dizer para você sobre minha opinião. Eu não acredito que existam apóstolos nos dias de hoje. Para mim, os únicos apóstolos foi esses que estão registrados na Bíblia. Os únicos apóstolos são esses que estão registrados na Bíblia. Meus irmãos, esses homens eram
especiais na mão de Deus. Deus não confiou a missão a todos, mas Deus confiou a missão a esses homens, o qual, de maneira propícia, chegou às nossas vidas. Precisamos fazer uma autoanálise sobre tudo aquilo que estão assistindo, sobre tudo aquilo que estão vendo no nosso programa de TV. Eu não gostei dessa palavra hoje, vou fazer visita em outra igreja. Aí você chega na outra igreja e o profeta, chega, o apóstolo chega para você e diz: Deus vai encher sua conta de dinheiro, irmão. E aí você diz: glória. Aí se você não glória, é isso? Que alto. Ele está mentindo, irmão. Se você não trabalha, se você não dá um burro numa cocada, me diz história, como é que vai encher sua conta de dinheiro? Vai com uma formiga, irmão. Vai trabalhar. O trabalho dignifica o homem. É melhor você acreditar e vivenciar o verdadeiro evangelho do que você viver sobre uma vida de capas, uma vida como se fosse as cebolas. E a terceira grande verdade, irmãos, que o texto nos apresenta é os crentes que têm medo da morte. Quem tem medo da morte? Não levantar a mão, é normal. Quem tem medo da morte? Eu não. Rapaz, sai daqui da morte. Eu não tenho medo. Eu tenho medo do sofrimento, mas eu também tenho medo de morrer, não. Os cristãos, quando depois ressuscitar, não morreremos mais. Mas nós, como homem e como crentes, não podemos ter medo da morte. Isso é se você crê. O milagre que foi feito na vida de Enéas e na ressurreição na vida de Dorcas. É notável que naquele período Pedro orou por Dorcas. Normal, como Jesus orou, olhou para o céu na morte de Lázaro e orou. E você precisa entender, irmãos, que um dia vamos ter o nosso encontro com Jesus Cristo. Amém. Não vamos ficar para semente. Um dia você vai olhar e dizer: meu Deus, essas cadeiras estão todas vazias. Foi irmãos que um dia cultuou ao meu lado. Eu sinto falta desses irmãos. Foi irmãos que um dia ajudaram a pintar, a limpar uma cadeira. Todos nós vamos um dia morrer, mas vamos ressuscitar com Jesus Cristo. Amém. Quarta grande verdade que o texto nos apresenta é: se você crê que existem milagres assim nos dias de hoje, feitos por homens, o texto nos desafia, irmãos. Você acredita que existem milagres assim? De tamanha magnitude feita por mão de homens? Quem acredita? É quanto irmão? Deus acredita. Eu não acredito, irmãos. Pelo homem. Eu acredito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está disposto a ouvir a nossa oração. É verdade. Assim como ele ouviu de Pedro. Mas que homens carnais, homens mortais, têm essa autoridade para fazer milagre? Eu não acredito. Mas eu acredito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está atento para nossas vidas, está atento para a minha vida e para a sua vida, quando nós se pomos de joelhos e dizemos ao Senhor, confessamos todas as nossas falhas ao Senhor e pedimos em oração ao Senhor: meu Deus, faz um milagre na vida daquele meu servo, minha serva, ou meu filho, ou meu esposo, porque eu amo em Cristo Jesus. Amém. Eu acredito que Jesus pode fazer esse milagre, mas homens não, irmãos. Eu digo isso porque observamos que Pedro visita a igreja de Lida, em Jope, a igreja dos santos em Lida, ou seja, lá também tinha crentes. E por que mandaram chamar Pedro? Se lá também tinha crentes. Se aqui tem crentes reunidos, vamos simbolizar aqui, se aqui tem crentes reunidos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. O apóstolo Pedro está passando lá na farmácia. Solon, corre lá, vai chegar. Por quê? Se os irmãos estavam aqui, não existe homem
homens com os dons, como o apóstolo Pedro tinha da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus está disposto a ouvir a minha oração e a sua oração Amém. todos os dias de nossas vidas. Eu acredito, irmãos, nos milagres de Jesus Cristo em resposta à nossa oração. Pessoas com esses dons, como Pedro, eu não acredito. Mas eu acredito que Jesus pode ouvir nossa oração, está disposto a ouvir nossa oração. E se cremos, Mateus 21:22, se ajoelharmos ao Senhor e pedir a Ele, crendo em oração, Ele está disposto a nos ajudar. Amém. Mas também tem a quinta verdade. São 6, estamos na quinta verdade que o texto nos apresenta. É para aqueles irmãos que se consideram insignificantes na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei pregar. Mas você sabe ler um salmo? Bota o seu nome para ler um salmo. Eu não sei evangelizar. Se você chegar com uma pessoa e dizer Jesus te ama, você já está evangelizando ele. Mas eu não sei limpar uma cadeira. Se você chegar com uma flanelinha, você já limpou a cadeira. Eu digo isso porque eu tenho visto inúmeras desculpas dos irmãos em Cristo para não trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo. Observe comigo que Dorcas era costureira. Versículo 36, havia em jogo uma discípula por nome Talita, nome este traduzido é Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e dava esmolas e fazia túnicas. Ela costurava e fazia túnicas. Não estou aqui desmerecendo a profissão dela, estou aqui dizendo que o seu dom no reino do Senhor Jesus Cristo é valioso. É verdade. E tem irmãos que eu não sei fazer nada. Irmãos, levanta a cabeça. O Senhor precisa de você na obra. O Senhor precisa que você se disponibilize em trabalhar na obra. Mas você tem corrido na obra. E não é só uma obra, é a perfeita obra do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Você é muito valioso para o Senhor Jesus, irmãos. E em seu reino, Deus quer te usar poderosamente. E por fim, tem a sexta e última verdade que o texto nos apresenta. Todo esse texto positivo vai nos apresentar nessa manhã. E, mais uma vez, o nosso Salvador Jesus Cristo é o Senhor dos milagres. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai mostrar mais uma vez que Ele é o Senhor da história. Glória. Que Ele é o Senhor da minha história e da sua história. Que Ele é o Deus da vida e da morte. Amém. E quando olhamos para esse texto, esquecemos e negligenciamos tudo aquilo que esse Jesus tem feito. Esse Jesus, Ele não mudou. Ele se encontra hoje, aqui, agora, nessa manhã. Glória a Deus. Esse Jesus envia anjos poderosos para visitar a sua família e seus familiares quando você está em oração. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Esse é o Jesus da vida e da morte, qual perdoou, qual muitos de nós tem orado. Os milagres do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós como crentes, só confirmam que precisamos crer ainda mais nesse Deus maravilhoso. Amém. Esse Deus que mostrou o seu amor quando enviou o seu Filho. O texto termina dizendo assim: Pedro ficou em Jope muitos dias. Em casa de um curtidor chamado Pedro, sempre chamado Simão.
Naquele período judeu não podia, era como se tivesse, não podia um judeu ficar na casa de um cortador, de curtidor, chamado Simão, não podia ficar na casa de nenhum curtidor, copo de basquete, porque era como se estivesse impuro. Mas eu queria dizer para você nesta manhã, queria que vocês soubessem isso, que aqui nesse mundo, a justiça e a verdade não reinarão em plenitude. Glória, amém. Mas a justiça e a verdade só reinarão na eternidade com Jesus Cristo. Glória a Deus. E um dia vamos todos estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida dos amados irmãos Amém. e aplicar sua santa palavra no meu coração e no coração de cada um de vocês nesta manhã. Amém.